Tem uma outra que é até nesse tom que a gente estava falando sobre imperialismos, enfim, que o Edmar Valente coloca. Ele pergunta Meu com a padrasto. eleição... Hã? Meu padrasto. Ah, então, perfeito. O Edmar, ele pergunta, com a eleição e posse de Trump, Donald Trump nos Estados Unidos, em janeiro de 25, qual a perspectiva para os conflitos no Oriente Médio? Ai, meu Deus. É uma pergunta difícil, porque a impressão que os libaneses têm agora, os libaneses que estão atualizados em relação ao cessar-fogo, é que esse cessar-fogo existe para esperar que o Trump assuma, para que então Israel possa assumir um novo e ainda mais brutal, uma nova e ainda mais brutal abordagem à guerra no Líbano, tá? Então, o que me parece com a ascensão do Trump, sabendo que o Trump é super pró-sionista, né, e que tem essa e que tomou uma série de medidas ao longo do seu governo para aproximar sua relação com Israel e para tornar a vida dos palestinos e da resistência ainda mais difícil, a impressão é que com essa ascensão do Trump em janeiro de 2025, o clima tenda a ser mais favorável a Israel e a ainda maior brutalização do conflito, não só aqui no Líbano, mas nas outras frentes de guerra, na Cisjordânia, no Iêmen, na Síria e em Gaza, Fernanda. Obviamente, caminhar para fechar os 20 minutos, eu agradeço mais uma vez. Mas antes de eu te perguntar as suas dicas culturais, teve um comentário que agora o Armando 285, ele fala que urge romper relações com o Estado pária de Israel. E eu queria fechar te perguntando isso. Passou da hora do Brasil romper relações com Israel? Como que você olha para isso? E até também junto com o Jefferson Duarte, que ele falou que fica analisando as pessoas cobrando uma posição mais forte do Brasil no BRICS, mas a China não ajuda ninguém. E tem alguma percepção em relação também à China no Oriente Médio? As pessoas entendem a China como talvez aqui no Brasil o Ocidente entende a China? Nossa, vamos lá, várias perguntas numa só. Essa concepção do rompimento diplomático no mundo perfeito, claro que ela seria o ideal, né? Eu conversei com a cônsul-geral do Brasil aqui no Líbano, no Vale do Bekaa, na minha primeira semana aqui no Líbano, e ela falou que essa é uma realidade muito distante da diplomacia brasileira, justamente por a gente ter esse caráter de maior neutralidade, de um posicionamento de maior neutralidade vis-à-vis os conflitos internacionais, né? De que o Brasil seria esse pacificador e de que não tomaria um lado, digamos assim, do conflito, apesar do presidente Lula ter feito diversas declarações que, do ponto de vista diplomático, pendulam o presidente muito mais para um lado pró-resistência, né, e um lado de solidariedade ao povo palestino, tá? Mas eu acho que factualmente o quanto é factível esse rompimento de relações diplomáticas com Israel, apesar da sua importância, eu não vislumbro, Fernanda, nos próximos anos, meses, enfim, enquanto essa guerra de agora durar, tá? Em relação à China, a China tem um grande interesse no Oriente Médio, né, e tem se aproximado dos países, principalmente do Golfo, né, e as pessoas, é engraçado que aqui no Líbano não se fala tanto da questão chinesa, se fala muito mais da influência russa, principalmente pelos russos serem aliados do Irã e do governo de Bashar al-Assad na Síria, né, que agora está ainda mais em voga por conta desses assuntos recentes na Síria. Mas aqui no Líbano, especificamente, a China não assume uma relevância diplomática tão grande quanto nos países do Golfo, por exemplo. Pelo menos não nas discussões populares de geopolítica, não nas discussões políticas cotidianas, Fernanda. Perfeito. Eu tinha perdido aqui, mas eu acho interessante até, como se você também puder responder, o Luiz Felipe, que ele também é membro aqui do nosso canal, ele pergunta como é vista a questão curda pelo Hezbollah. Tá, ai, delicadíssimo. Então vamos lá. Para quem não sabe, gente, os curdos, eles são uma população que existe em 4 países diferentes aqui no Oriente Médio, tá? Eles não têm um estado para si e eles lutam por essa independência e pela sua identidade política há centenas de anos, tá? Eles estão localizados ali, Iraque, Irã, Tajiquistão, se não me engano, e Síria, tá? Os curdos lutaram ao lado do Hezbollah, por exemplo, na Síria, em relação a tirar o Estado Islâmico
do território sírio, né, durante o período da Guerra Civil Síria, que agora vocês estão vendo que está piorando a situação de novo lá. Então, o Hezbollah teve essa, eu não diria aliança, tá, mas eles estiveram do mesmo lado, digamos assim, da questão curda, a partir do momento que eles precisaram defender o território sírio. O Hezbollah é aliado do regime de Bashar al-Assad, tá, mas eles aí estiveram do mesmo lado curdo para defender o território sírio, tá, mas essa é a única ligação mais forte e terrena do Hezbollah em relação à questão curda, tá? A questão curda, ela tem uma existência, uma identidade política própria aqui no Oriente Médio, e eles são usados também, assim como vários outros grupos armados, né, que se armam tanto militarmente, mas que também têm uma relevância política. Eles são usados pelos Estados Unidos e por outras grandes potências de acordo com os interesses também dessas grandes potências, tá? E manipulados. Quando é para derrotar o Estado Islâmico, eles servem, mas aí quando existe uma pressão do governo turco, por exemplo, os Estados Unidos deixam de apoiá-lo, inclusive o Trump deixa de apoiá-los, e aí eles ficam novamente sozinhos e são uma minoria que são extremamente oprimidos aí pelos governos dos países onde eles se encontram, Fernanda.